Você ama seus filhos, você daria a vida por eles, mas deseja, muitas vezes, por algumas horas, desaparecer. Você se sente a pior mãe do mundo por pensar nisso. Eu sei que às vezes você nunca falou, mas você já pensou. E calma, fica aqui nesse vídeo. Se isso já passou pela sua cabeça, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque isso não é sobre a sua falta de amor, mas sim sobre a presença de uma coisinha chamada exaustão. O seu corpo e a sua mente andam sofrendo por aí. Se esse tipo de conversa te alivia, vem com a gente, se inscreve aqui no canal, que essa semana nós vamos ter uma semana inteira, vídeo todos os dias, essa semana que antecede o Dia das Mães, para falar de alguns pensamentos, algumas dores que as mães passam e que pouca gente fala, em um lugar muito cuidadoso, com saúde. Eu vou abranger aqui questões física, mental e espiritual também. Então, quanto que nós amamos a maternidade, entendemos o propósito que isso tem, entendemos o impacto que fazemos na vida das nossas crianças, mas em contrapartida também precisamos nos cuidar enquanto cuidamos. Se isso faz sentido, já se inscreve aqui no canal. E vamos lá para o primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu tô muito animada e feliz para fazer com vocês. Por quê? Ano passado, eu sou mãe de 2, eu sou Grace, prazer, e ano passado eu vivi um momento difícil, um ano difícil, foi puxado, e eu me pegava completamente feliz e realizada, nunca estive tão realizada na minha vida, de ter meus 2 filhos, e meu filho fez 1 ano passado, né, então assim, uau, de viver essa realidade de ser mãe de 2, assim, nunca me vi tão realizada, mas ao mesmo tempo tão desanimada, triste e chorando todos os dias. Eu tinha muito medo, como profissional da área, eu já identificava que eu estava tendo alguns sintomas depressivos que não eram depressão. Isso é muito importante. E no decorrer dos vídeos da semana a gente vai falar de vários aspectos dessas questões, tanto mental como espiritual também, porque às vezes a gente está ali, a gente tá orando, tá lendo a Bíblia, mas parece que aquilo dali continua, porque tem outras áreas também que a gente precisa cuidar, que a gente precisa olhar, e muitas vezes isso impacta até na nossa fé. Então, a gente precisa entender que nós somos um ser completo, né? Corpo, mente, espírito, e a gente precisa cuidar de todas essas áreas. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar nesses momentos de exaustão e sobrecarga é que a maternidade, ela nos leva a estar, nos convida constantemente a estar em alerta, estar atenta o tempo todo, né? Desde quando ali o bebê nasce, não sei em que fase você tá da maternidade, mas você sempre tem que estar em alerta, né? Opa, precisa estar atenta, dependendo da fase, né? Se o bebê tá chorando, se já está alimentado, se não, se está com cólica, se está com dor, se fez a tarefa, enfim, várias outras questões. A gente precisa estar sempre atenta, e isso nos deixa numa posição constante de alerta. E o que isso faz no nosso corpo, né? A gente precisa entender como que esse cansaço, esse estado constante de alerta faz a gente viver em tensão. Nosso corpo vive em tensão. Pode ver que às vezes a sua costa, né, tá pesando, assim, parece que tem um monstro aqui em cima de você. Sem perceber, a gente vive demandas que exigem muito da gente, emocionalmente até. E isso a gente não percebe. Porque às vezes a gente tem a sensação de, nossa, hoje eu não fiz nada. Você cuidou de uma criança o dia inteiro. Nossa, hoje eu não fiz nada. Nossa, quanta coisa que demandou a sua gestão de crise, de emoções, né? Gerir aí, às vezes, um dia que você não dormiu bem, você tem um dia todo para cuidar, aguentar choro de menino, né? Muitas vezes, para quem trabalha também, em casa ou fora de casa, responder e-mail, estar atento, resolver outros problemas. Então, você está em estado de alerta e seu corpo fica nesse estado constante. E esse é um estado de libera normalmente cortisol, né? Porque seu estresse aumenta ali. Esse constante estado de alerta ativa o eixo de estresse. Então, você fica ali naquele looping de cansaço, dorme, mas não descansa de fato. Irritação aumenta, né? Você fica muito mais irritada, não dormiu direito, tá irritada, muitas vezes não consegue fazer boas escolhas saudáveis para sua vida. E aí isso vai virando uma bola de neve. E quando você percebe, você diz assim, Grace, do nada, eu percebi que eu não estava bem. E um outro fator, porque às vezes a irritação a gente até pensa, nossa, eu tô mais irritada ultimamente.
Mas um outro ponto que você não percebe também é uma queda na dopamina. Então você passa a ter uma dificuldade de sentir prazer. As coisas que antes te alegravam, te empolgavam, você sorria, era tudo encantador para você, hoje já não tem mais o mesmo peso. Você faz, mas já não tem tanta graça, já não te deixa tão feliz assim. Na verdade, as coisas começam a ficar bem sem graças. E o mundo colorido, cheio de flores que antes tinha, a vida bela que você enxergava, começa a ficar numa escala de cinza. E você consegue perceber que acho que tem algo errado aqui. E às vezes a primeira pergunta é: será que eu estou entrando em depressão? Os choros começam a virar rotina, começa a ficar cada vez mais frequente. E nada mais é do que o seu corpo em exaustão por estar em tanto tempo, constante tensão, em constante alerta. O tempo todo você está pronta para lutar ou para fugir. Todo o seu corpo nesse estado de alerta, ele se prepara ou para você lutar ou para fugir. E seu cérebro ele não entende se de fato tem um leão na sua frente pronto para te atacar ou se são algumas dificuldades de uma vida real. A sensação é a mesma, às vezes de quase morte. A sensação de estou em perigo. Mas muitas vezes a gente não sabe disso. Então a gente só percebe quando as coisas já estão desandando. Quando eu começo a perceber que eu vou me perdendo no meio disso e eu não sou mais eu, tá diferente por aqui. Então esse primeiro ponto é entender que não é que você tá cansada de ser mãe. É que você tá com um sistema nervoso totalmente desregulado e exausto. E a gente vamos resolver isso no decorrer dessa semana. Porque de fato não é fácil e a gente tá o tempo todo nesse lugar de cuidar, que a gente não se percebe. Por isso que é difícil da gente se cuidar. Porque a gente tá sempre em alerta porque eu preciso cuidar de alguém precisa de mim. Então dificilmente você consegue parar e olhar pra dentro e entender como que tá as coisas aqui dentro. É infinitamente mais difícil. E como que fica o nosso espiritual? Porque a gente pensa assim, poxa, mas família é um plano de Deus, né? Filhos são uma bênção do Senhor. Mas por que está sendo um peso para mim? Antes não era um peso. Então, assim, é entender, será que o peso vem disso? E às vezes a gente confunde as coisas. A gente acaba entendendo e muitas vezes é muito pregado isso, né? De que a maternidade é pesada. Quando, na verdade, sim, as demandas exigem muito da gente, mas a gente precisa entender esse processo do que torna exaustivo, dos cuidados que a gente precisa ter para não chegar nesse pico de exaustão. E aí a gente lembra que Jesus se retirava para orar e teve um tempo de preparo antes. E ainda assim, quando ele começou seu ministério, ele tirava momentos ele se reservava para orar. E muitas vezes a gente não está tirando esse tempo. Às vezes até a nossa oração, até o nosso momento de estudo, de ler a Bíblia, virou uma tarefa. Onde a gente vai lá assim, acelera para terminar logo, para dar check, porque pronto, já me livrei disso aqui, vou para a próxima atividade. E a gente não tá parando. E a gente fica, nossa, parece que eu tô sofrendo tudo isso sozinha, eu não tô conseguindo entender, nem ouvir a voz de Deus, mas a gente não tá fazendo nem silêncio para ouvir a voz de Deus. Entenda que Deus nos ensina sobre fases, sobre etapas da vida. A criação, ela foi feita nisso, né? Por etapas, por momento, entender ciclos. Deus não quer que você faça tudo ao mesmo tempo. Há tempo para todas as coisas, diz Eclesiastes. Então existem coisas que a gente precisa olhar para a nossa rotina, para a nossa vida nesse momento de exaustão e entender o que não preciso ficar focando agora. Eu não preciso colocar esse peso nesse momento, nessa fase que eu tô da vida. Coisa que não me compete, que eu preciso entregar o controle. Tem coisas que eu preciso deixar que outros façam. Porque sim, vão fazer diferente de mim. Mas isso não quer dizer que não vai ser bom, só não vai ser exatamente do seu jeito. E tá tudo certo. Nem tudo precisa você fazer, você mudou de fase. E ainda que você já seja mãe por muitos anos, o seu filho está em constante mudança também de fase. Você está em constante mudanças de ciclo, coisas acontecem, nossa vida é em movimento. E a gente precisa aprender a se ajustar, a olhar para a nossa rotina, para a nossa realidade e fazer ajustes que façam sentido
identificar excessos, entender momentos estratégicos do nosso dia em que a gente precisa se retirar, em que a gente precisa ocupar um lugar que não é de mãe. A gente precisa ocupar um lugar que é só filha, sabe? No momento que você tá ali conversando com Deus, onde você só é filha, que você fala das suas fragilidades, que você abre o seu coração, que você não precisa estar o tempo todo sustentando uma postura de impecável, não posso errar, tenho que estar pronta. Você precisa de um espaço onde você respira. Então, por aqui, se você chegou por aqui agora, já vai aprendendo que aqui nesse canal, além da gente bater um papo super leve sobre esses conteúdos de mentalidade, né, feminina, de produtividade, vida cristã, enfim, a gente também tem prática. Então, no final de todo vídeo, nós vamos ter uma parte prática, que é, como é que eu coloco tudo isso aqui dentro da minha realidade hoje? Pense hoje, fique com essa pergunta aí na sua cabeça. Qual é o momento do dia que você se sente mais esgotada? Dependendo da fase que você tá, você pode encontrar mais momentos. Por exemplo, aqui em casa tem 2, 3 momentos que são estratégicos já, que eu preciso pausar. E não, você não precisa pausar e passar um dia todo no spa, deitada, relaxando, não. Às vezes pausas de 5, 10 minutos já vão ser suficientes para que você se regule, para que você relembre o propósito daquilo que você faz, para que você se conecte com aquilo que é importante, com o valor que está por trás daquilo dali, para que você consiga respirar e pensar de uma forma melhor, pensar para além das suas emoções na hora, né, da raiva, da irritação, enfim, e entender, pera, eu tô caminhando de acordo com Deus gostaria que eu caminhasse no meu maternar ou não? Então essas pausas, elas são muito importantes para que a gente não fique dando patada em todo mundo e no final do dia fique chorando, saindo pedindo perdão de Deus e mundo do que você machucou e chorando, se sentindo culpada. Então, ter pausas durante o dia, entender quais são esses momentos, 5, 10 minutos, onde você respira, sem estímulo, sem estar no celular, sem cobrança, às vezes para respirar, para ouvir o som da natureza, para ouvir a voz de Deus, para estar com Ele ali naquele momento, para estar presente na sua realidade. Beber um copo com água, para quem gosta de café, tomar uma xícara de café. Mas sabe, você voltar para si, sair daquele loop de estar fazendo tarefa, de estar a mil aqui com a cabeça a mil e simplesmente desacelerar, olhar para dentro e se regular. Muito atento à sua respiração, diminua a respiração para diminuir os batimentos cardíacos também. Isso ajuda. Lembra que eu falei para você que a sua mente precisa lembrar que ela está segura e você precisa passar essas informações para sua mente. Pode parecer bobo, mas a respiração, ela tem um impacto enorme no seu corpo para que você acalme e passe a informação para o seu cérebro de que você está segura. E se você sente que sua mente está sempre muito acelerada, que você se sente meio perdida aí no meio da sua rotina e você quer ter um acompanhamento mais específico, eu criei um guia, que o link está aqui na descrição, que pode te ajudar a ter uma reunião hoje ainda com você mesma. E eu vou estar te acompanhando nesse processo, te guiando através de algumas perguntas, tem um documento e aí você vai preenchendo junto comigo. O link tá aqui na descrição, tá bom? E não se esqueça de se inscrever também aqui no canal. Lembre, você não é uma mãe ruim, você só está cansada, tentando dar conta de tudo. Te aguardo amanhã no próximo vídeo.